Agora 8 da manhã, 37 minutos. Bom dia para você que está sintonizado em 92,5 da Santos FM. Está entrando no ar mais uma edição do programa Entre Linhas. Confirmando 8 da manhã, 37 minutos. Bom dia para você que está conosco em 92,5 da Santos FM na cidade de Santos e em toda a Baixada Santista e pelos 4 cantos do mundo pela internet no www.santosfm.com.br ou através do nosso aplicativo disponível na Apple Store e na Google Play Store. Está começando a edição desta quinta-feira, dia 5 de abril de 2018. Do Entre Linhas, edição de número 570 do programa, que você ouve em reprise logo mais a partir das 2 da tarde em bocnews.com, canal de áudio do Boqueirão News, um dos jornais semanais aqui da nossa região. Curta também as nossas postagens em facebook.com/Entre Linhas no Rádio. O programa desta quinta-feira recebe novamente aqui nos estúdios da Santos FM no Praia Mar Corporate, no bairro da Aparecida em Santos, o jornalista Rafael Mota, o idealizador do Entre Linhas. Tudo bem, Rafa? Obrigado pela presença, bom dia. Alex Frutuoso, bom dia, obrigado mais uma vez pela possibilidade de participar aqui na Santos FM e um bom dia a você, ouvinte. E conosco também para comentar questões importantes relacionadas ao meio ambiente. Aliás, este é um dos temas principais que o Entre Linhas trata em suas edições regulares. É o biólogo marinho, fundador do Instituto Ecofaxina, William Rodrigues Scheps. William, obrigado pela presença, bom dia. Bom dia, eu que agradeço, Alex. Muito bem, daqui a pouco o William vai contar um pouquinho sobre esse trabalho importante que é realizado pelo Instituto Ecofaxina e, claro, também vamos comentar as notícias do dia. Muito bem, eu evidentemente trouxe o William aqui para participar do programa, para a gente falar sobre as questões ambientais, mas eu acho que nesse aspecto do engajamento das pessoas, eu acho que melhorou muito, se for comparar com o tempo em que eu era adolescente, e lá se vão 25, 30 anos, o engajamento das pessoas na questão ambiental melhorou muito, mas ainda assim, quando eu falo, William, da questão das pessoas brigarem pelo que é certo, em tese, pelo que é certo, o que pode ser bom para a comunidade, ainda percebo, por exemplo, e agora, até em relação à legislação que está vigindo em Santos, a respeito do recolhimento do lixo reciclável, por exemplo, teve gente que só começou a fazer porque ia doer no bolso, ia ser multado, né? E uma série de empresas que também se dizem responsáveis, mas que não têm a responsabilidade social em relação ao meio ambiente, enfim, o trabalho de quem lida diretamente com a preservação do meio ambiente. O Instituto Ecofaxina faz um trabalho importante nesse sentido. Ainda é muito difícil por conta da falta de engajamento da sociedade como um todo, William. Bom dia, Alex. Agradeço novamente o convite, a oportunidade. O meio ambiente ele ainda é visto como uma questão secundária, né, vamos dizer assim, dentro do que a sociedade aí busca, né, junto aos seus governantes. Quando a gente pergunta às pessoas, né, em época de eleição, tudo o que importa para elas, qual que são as demandas aí da sociedade, é sempre saúde, educação, segurança, e o meio ambiente é difícil as pessoas fazerem uma relação do meio ambiente com todas essas outras questões, né? Tá tudo muito atrelado à questão ambiental. A gente vê que em áreas degradadas de mangue falta saúde, falta educação, é onde a gente vê a pobreza, né, se instalando, o crime organizado. Então tudo isso acaba, essa conjuntura, né, socioambiental acaba propiciando aí, favorecendo aí um cenário de desordem, né, naquela região. Isso acaba impactando em outros setores também. Aqui no caso, quando a gente fala de estuário de Santos, quando a gente degrada a parte de trás da ilha, que é onde a gente tem o nosso principal ecossistema, e é para onde o poder público dá as costas, né? E a gente tem aí o Jardim da Praia tratado como um ecossistema e não um manguezal. A gente percebe que isso acaba impactando o restante da ilha toda, né? A praia, a parte do turismo, da pesca, né? A própria saúde pública aqui como um todo. Então a sociedade precisa entender que o meio ambiente ele tem uma importância muito grande e que essa importância também está atrelada a outras áreas que também para a sociedade tem muita importância, né? Aliás, outro dia eu estava vendo uma matéria
mostrando a invasão no interior de São Paulo de muitas casas, em uma cidade escorpiões, em outra cobras. Aí você vai dizer assim, pô, mas de onde vieram esses bichos todos? Alguém tá lá cutucando o canto deles. Eles estavam lá felizes da vida no habitat natural deles. Alguém foi lá construir de qualquer jeito, ou desmatar, enfim. E aí esses animais acabam buscando um outro local. E muitas vezes eles trazem um perigo para a sociedade. Eu já citei aqui também no programa, o Rafa lembra, né, a questão da tese que foi levantada a respeito de Mariana e a relação possível com a febre amarela. Então, quer dizer, aí a saúde das pessoas, tem a questão econômica, tudo isso tem uma inter-relação. E as pessoas que têm tanta informação hoje em dia em mãos ainda não se atentaram para esse detalhe, né, Rafa? Falta por parte do poder público não só fiscalização, mas ação no sentido de evitar que certas áreas sejam ocupadas, ou se já estão ocupadas há muito tempo, que elas recebam algum tipo de atividade socioeconômica que permita a quem vive ali e ainda não tem condição de sair de áreas de mangue, de favelas, que viva com dignidade, o que evitaria até uma outra questão social que acaba no fim das contas tendo a ver com o ataque ao meio ambiente, que é o da imposição da criminalidade onde o Estado não está presente. A gente verifica isso em tantas favelas, em tantas comunidades aqui da região, onde de vez em quando a polícia acaba entrando e metendo o pé na porta da casa das pessoas porque suspeita de que ali esteja escondido algum bandido perigoso que acaba fugindo às vezes de barco pelo mangue. São situações que têm relação e as pessoas às vezes não notam o que ocorre. Atitudes que a gente toma até no dia a dia erradas acabam impactando em coisas até simples e até favorecendo a reprodução de animais que nós não gostaríamos de ver tanto. O cidadão que deixa ali um pneu no seu quintal que não tem um furo para o escoamento da água permite o acúmulo de líquido. Ali tem um criador do mosquito que transmite dengue, zika, chikungunya, febre amarela também. Eu brinquei aqui também naquele dia, Alex. É o mosquito Total Flex. Ele tem várias inutilidades para a população. Mas esse é um aspecto ambiental. As pessoas acabam tornando locais propícios à reprodução de animais que podem transmitir doenças por causa do seu descuido em relação ao ambiente em que vivem. Não no sentido até de natureza, mas com impacto para essa questão natural de permitir a reprodução de mosquitos, por exemplo. É uma pena que muita gente só sinta, como você diz, Alex, quando isso pega no bolso. As pessoas só passaram a usar cinto de segurança quando mudou o Código de Trânsito porque se previa multa para quem não usasse. Do contrário, ainda ia ter muita gente saindo pela janela a cada mínima colisão dessas tantas que a gente vê nos cruzamentos, sobretudo agora que aumentou demais a frota de automóveis. O Marcelo Pinheiro, professor, esteve aqui com a gente da Unesp recentemente e ele citava, William, o caso de um estudo muito sério de caranguejos, né, dos manguezais nascendo com deformidades por conta da alta contaminação de metais pesados, e são animais que são capturados e muitas vezes consumidos por uma população ribeirinha, uma população mais humilde, né? E a incidência de casos de câncer relacionados a estes animais, ou seja, a esta contaminação. É uma questão também de saúde pública. Você tem notado que tipo de empenho por parte do poder público, de uma maneira geral, nas cidades? Você tem uma atuação nos mangues aqui de Santos principalmente, mas até conversando com outros colegas de outras entidades, todas as prefeituras hoje em dia têm a sua Secretaria de Meio Ambiente, o que, sei lá, 20 anos atrás não existia, né, Rafa? A gente não tinha secretário, nem todo mundo tinha um departamento voltado para meio ambiente, alguma relação com as secretarias de educação ambiental, enfim. Você tem notado por parte do poder público o empenho necessário para resolver esse tipo de questão, William? Bom, aqui em Santos, aqui no Estuário de Santos, né, vários municípios aqui que compõem aqui a região do Estuário, existem várias vertentes, né, na questão ambiental. No que se refere às comunidades de baixa renda, a questão da poluição marinha aqui na nossa região, isso vem recebendo muita pouca atenção do poder público, né? A gente percebe muito a ênfase no descarte correto do resíduo na área urbana, só que a gente tem toda essa questão das palafitas, dessas áreas de invasão, onde não só o mosquito da dengue, mas ratos, baratas, né? Ali nessas regiões, vários
várias pragas ali que se multiplicam, que são vetores de doenças, né? Então as pessoas convivem com aquela poluição, com aquela água poluída, as crianças têm ali naquela região a praia delas, né? Então a criança aprende a nadar na maré, como eles chamam, e muitos nem conhecem a praia. Então o que falta para essa questão ambiental são políticas aí que estão relacionadas à questão ambiental, no caso políticas públicas habitacionais, né, para essas famílias de baixa renda, que ali é necessário uma força-tarefa aqui na região. Não condiz mais a gente ter esse abismo, né, essa diferença tão grande aí de situação, né, das pessoas aí, umas com tanto aqui na faixa da orla, outras com tão pouco ali na beira do mangue, né? Então passa também por essa questão social que a gente percebe que falta aí um carinho aí do poder público com essas pessoas, né? Ali tem muitos idosos, crianças que vivem ali naquela região, naquelas condições, e que a permanência dessas pessoas nesse ecossistema traz uma série de problemas aí, tanto do ponto de vista metropolitano quanto para a própria população ali, que a gente percebe toda essa questão da coleta dos organismos, da venda desses organismos também. Não é só a alimentação deles, mas eles também vendem, né? Muitos ali acabam complementando a renda com a venda desses organismos, né? Então eles são capturados aqui no estuário em áreas onde a gente tem aí uma concentração de poluentes muito grande, metais pesados, poluentes orgânicos persistentes. E na comunidade que consome isso quase que diariamente, né? Ou tenha lá um pirãozinho, um peixinho, um cuscuz, uma ostra, um caranguejo, um siri, a gente percebe que os efeitos ali sobre aquela população são mais acentuados, né? Tanto nas crianças quanto nos adultos, a gente percebe o efeito dessa alimentação na saúde deles visualmente, né? A gente tem que ir para o intervalo, mas o Rafa vai fazer uma menção honrosa a uma data importante, o aniversário, velhinhas sendo apagadas, mas espero que apagadas rapidamente para não fazer muita fumaça. É só uma coisa que me veio à cabeça ontem, estava trabalhando em cima de um material a respeito da atuação do IBAMA aqui na Baixada Santista. Quando tiveram esses contêineres caindo no mar e tal, o IBAMA acabou entrando mais no cenário, enfim. E no final das contas, quase que a totalidade, mais da metade desses contêineres chegaram à conclusão que vão ficar lá no fundo do mar mesmo, paciência, não dá para retirar. E aí foi pedido um levantamento, porque já esse ano nós temos um índice altíssimo de casos de vazamento de óleo, teve no Porto, teve na Cônego, o ano passado teve em São Vicente, lá na área continental da cidade, vazamentos que contaminam o meio ambiente. Aí a gente pergunta quanto é que o IBAMA aplicou e arrecadou de multas, e o dado é estadual, 35 milhões de reais. Eu não sei se é pouco, eu não sei se é muito. O IBAMA diz oficialmente que atua com outros órgãos, que faz monitoramento das empresas, que fica de olho nas condições, mas enfim, não sei, sinceramente, 35 milhões, quase 36 milhões de reais de multas aplicadas, não sei se recebidas ou se elas de alguma forma quem tinha que pagar recorreu, no estado todo, número para a gente refletir. Mas como eu disse, Rafa, para a gente ir para o intervalo, por favor, apague as velhinhas, mas apague rápido para não ficar fazendo muita fumaça. Até porque a fumaça deste evento de que eu vou falar durou 8 dias, que foi o incêndio ocorrido na Ultracargo, que no dia 2 passado completou 3 anos, ainda está sob investigação, e que causou efeitos práticos devastadores à vida da população no entorno devido à poluição ambiental, pessoas que poderiam ter tido graves problemas respiratórios e que talvez, se não no momento, tenham depois, e é importante o acompanhamento médico das pessoas para verificar como elas estão. E o efeito prático imediato foi a morte de aproximadamente 10 toneladas de peixes naquela ocasião, pela falta de oxigênio na água, como uma das causas, e certamente pela contaminação do ambiente com combustível e outros resíduos tóxicos que fazem com que as comunidades caiçaras, os ribeirinhas, acabem perdendo temporariamente a fonte de sustento, acabaram tendo de receber auxílio como se fosse uma espécie de defeso para continuar sobrevivendo, e tudo isso quem custeia é o contribuinte, já que a gente fala tanto, lamentavelmente, em dinheiro, que o cidadão também pense dessa forma
de maneira a cobrar com mais rigor as autoridades para que tomem sempre providências para evitar que incidentes desse tipo aconteçam. Muito bem, 9:02, vamos ao intervalo. Entre Linhas volta em 2 minutos. Até já. Santos FM. A voz da cidade. Santos FM, apoio cultural. Agora você pode aproveitar a vida ao máximo e viver integrado a um mundo de conveniência. Praia Mar Residence, 1 e 2 dormitórios, com a qualidade Grupo Mendes. Lazer diferenciado e uma localização única em frente ao Praia Mar Shopping. Integrado ao Sheraton Hotel e ao Praia Mar Corporate. Visite os 10 decorados. Rua Guaiaó 68 na Aparecida. Saiba mais, construtoramiramar.com.br. Viva a satisfação ao máximo no Praia Mar Residence. O Carina Flat Hotel é a melhor opção para quem precisa de acomodações econômicas e aconchegantes, seja a trabalho ou lazer, próximo à praia, cinemas, teatros e ao maior shopping center de Santos. Os apartamentos possuem sala de estar, cozinha, ar-condicionado e recepção 24 horas. O conforto de casa com o lazer da praia. Carina Flat Hotel. Reservas 3278-2000. Se você busca um lugar para fazer sua festa, exposição ou até mesmo grandes eventos, o Mendes Convention Center é a sua melhor opção. Localizado no bairro do Gonzaga, o Mendes Convention Center possui 5 salas e um pavilhão que certamente atenderão suas expectativas. Para mais informações, entre em contato pelo telefone 3228-7500. 3228-7500. Seu evento no melhor lugar de Santos. De segunda a sexta-feira, a partir das 7h30, programa Sem Pauta com Flávio Santana. Os assuntos mais importantes de maneira descontraída. Programa Sem Pauta, informação com entretenimento. Não perca. De segunda a sexta-feira, a partir das 7h30. Oferecimento Praticagem, segurança, proteção ambiental e tecnologia a serviço do Brasil. ZYW 635, Santos FM 92.5. Santos FM, emissora da Associação Cidade de Santos. Santos FM, a voz da cidade. 9:05, de volta com Entre Linhas. Confirmando 9 da manhã, 5 minutos, vamos rapidamente à nossa janela esportiva nesta quinta-feira para dizer que à noite, às 7h30, tem jogo do Santos pela Copa Libertadores da América. O Santos vai jogar lá no Estádio Centenário de Quilmes. O Estudiantes de La Plata saiu de sua cidade, lá de La Plata, e resolveu mandar no estádio do Quilmes, que parece uma fortaleza o estádio. Imagine assim, uma Vila Belmiro encavalada na outra, uma coisa mais ou menos do gênero. Pressão danada para cima do time do Santos lá, dos meninos. O David Braz, que viajou com uma possibilidade de corte, porque se sentiu uma lesão muscular, deve jogar. O Renato também vai ganhar uma nova oportunidade no meio de campo, até para equilibrar um pouco em termos de experiência, porque muitos meninos vão jogar. O Rodrigo, o Arthur Gomes, o Gabigol está suspenso. Então o Santos vai para essa partida com a possibilidade até de um empate voltar ao segundo lugar, porque pelo grupo na terça-feira o Nacional foi até a altitude de Cusco, empatou com o Real Garcilaso por 0-0, e facilitou um pouco a vida do Santos, que eu repito, joga 9h30 da noite na Argentina contra o Estudiantes. Tivemos ontem pela Libertadores o Grêmio ganhando do Monágua da Venezuela por 4-0. Vasco e Cruzeiro também pela Libertadores empataram por 0-0, e o São Paulo pela Copa do Brasil manteve o histórico, nunca venceu na Arena da Baixada, 18º jogo, 13 derrotas, 5 empates, perdeu por 2-1. No regulamento deste ano não tem mais a questão do gol fora de casa, né? Apenas a contagem simples, ou seja, se o São Paulo vencer por 1 gol de diferença no jogo de volta, a partida vai para a disputa dos pênaltis. Então o Tricolor precisa de 2 gols de diferença para conseguir a classificação contra o time do Atlético Paranaense, que chegou a abrir 2-0 no placar, tá certo? E para fechar, na Liga dos Campeões da Europa, ontem tivemos o Barcelona fazendo 4-1 na Roma, e também uma partida interessantíssima dos dois clubes ingleses, né, que são dirigidos por técnicos que já abastecem uma rivalidade desde o tempo do futebol alemão. Pep Guardiola no Manchester City e o Jürgen Klopp
no Liverpool. E o Liverpool, jogando em casa, levou a melhor por 3-0. Ou seja, as 4 equipes que venceram nesta primeira rodada de quartas de final da Liga dos Campeões encaminharam bastante de forma positiva as suas classificações para a próxima fase. O Barcelona fez 4-1, o Liverpool fez 3-0, o Real Madrid fora de casa fez 3-0 e o Bayern de Munique fora de casa fez 2-1. Ou seja, Liverpool, Barcelona, Real Madrid e Bayern de Munique são absolutamente favoritos para chegar à próxima fase da competição. 9:08, deixa eu retomar o papo aqui com o William do Instituto Ecofaxina. A gente comentou filosoficamente a respeito deste trabalho ambiental que é feito, né, e dos impactos na vida das pessoas, mas eu queria que o William contasse um pouquinho da história do Instituto, para quem não conhece ainda, quando foi fundado, de que forma atua, tem quantos integrantes. Eu já vi algumas entrevistas do William, também algumas reportagens especiais mostrando a atuação deles nos mangues, né, recolhendo detritos, conscientizando as pessoas, porque o trabalho vai além de só recolher o lixo, vai também uma parte de educação ambiental. Queria que você falasse um pouquinho desta jornada do Instituto Ecofaxina, William. O Instituto, ele tem no seu foco de trabalho justamente essa região de mangue. Então nós ali, né, em 2008 ainda, quando alunos aí do curso de Biologia Marinha da Unisanta, a gente começou a identificar eu particularmente vim de São Paulo para cá morar em Santos para fazer essa faculdade. E aí comecei no dia a dia a ver que nas praias a gente recebe uma quantidade enorme de resíduos diariamente, né? Que é necessário que tratores entrem na faixa de areia para fazer a limpeza de resíduos grandes, né? E a gente percebe nesses resíduos uma origem domiciliar. Então, diversos objetos, né? Chuveiro velho, móveis, televisores, né? Embalagens de alimentos, de produtos de limpeza, fraldas, coisas que a gente percebe que é um resíduo que vem de alguma região, não da praia, não do banhista, nem dos navios. E no início do trabalho a gente percebia que a população santista tinha muito esse conceito de que a poluição aqui no mar, ela tinha sua origem principalmente no porto, nas atividades portuárias e no banhista. E falava-se muito dos paulistas, né? Que o paulista que desce polui as praias. Eu vindo de São Paulo, e na verdade se referindo aos paulistanos, né? Eu percebi que a população não tinha tanta informação sobre a hidrodinâmica aqui do estuário e essa relação com as áreas de mangue. Aí vinha conhecer as áreas de mangue invadidas. E aí percebi o tamanho do problema e que isso não era exposto da forma como deveria ser exposto, né? Não só pelas condições sociais, mas todo o impacto ambiental que é gerado em torno dessas comunidades. Não é só no município de Santos que a gente encontra esse tipo de comunidade palafita, mas Cubatão, São Vicente, Guarujá, né? Todos esses municípios que compõem aqui o estuário, que tem fronteira aí na margem estuarina, né? E que tem esse aporte de resíduo diário aí no nosso estuário, não só o resíduo sólido, mas o esgoto também, que acaba saindo aí pelos canais de Santos e São Vicente, chegam até a Baía de Santos, aí junta também com o emissário submarino. Então a gente tem aqui na nossa baía uma sopa de plástico com poluentes aí também difusos, que vem da própria chuva que lava a cidade, né? E carrega muitos poluentes para a região estuarina. Então aqui é um estuário muito contaminado, e que esses poluentes presentes na água, eles acabam sendo concentrados no plástico por uma questão de afinidade molecular que o plástico tem com poluentes hidrofóbicos, né? No caso aí poluentes orgânicos persistentes. E esse plástico, por se tratar de um estuário de baixa circulação, esse plástico fica muito tempo aqui nessas águas e concentra até 1 milhão de vezes esses poluentes. Então, quando o plástico começa a se fragmentar no ecossistema, né, por ação tanto das ondas ou dos próprios raios ultravioletas, que é o que degrada o plástico, né, ele vai se fragmentando até chegar a um pó, isso vai penetrando toda a cadeia trófica aqui, carregando esses poluentes, né, de uma maneira concentrada para dentro dos organismos. E na ponta final estamos nós aqui consumindo esses organismos, né, a população em geral, mas principalmente essas comunidades de palafita. Então a gente deu início às ações voluntárias para trazer à tona essa problemática, mostrar realmente as condições que se encontram aqui no Estuário de Santos, principalmente nessas regiões,
e ao mesmo tempo apresentar, né, propostas aí ao poder público, políticas públicas envolvendo essa questão, visando aí um trabalho de recuperação dessas áreas degradadas, com a própria comunidade atuando, né, na questão da contenção desses resíduos, com a instalação de ecobarreiras aqui no nosso estuário. Então, fazendo a contenção do resíduo flutuante que hoje sai livremente aí pelos canais, principalmente o canal de São Vicente, onde a gente percebe a saída de resíduos de Cubatão, de Santos e de São Vicente. E ao mesmo tempo gerar renda com esses resíduos para essa população que vai estar fazendo esse trabalho, né? Então, um resíduo que tem um valor, um material reciclável, e aí poder receber também doações de empresas como uma forma de contribuição para esse trabalho, esse processo de limpeza e recuperação dessas áreas degradadas, e isso ser também uma iniciativa que tenha uma relação aí com a Coab, onde a Coab faça a retirada das famílias, né, gradativamente, como ocorre mais, retirando em parcelas e a gente entrando nessas parcelas, fazendo a limpeza e fazendo o plantio de mudas de mangue, que hoje esse tipo de ação de recuperação desse ecossistema não vem sendo feito, nunca foi feito aqui, né? Muito pelo contrário, essas áreas, quando ficam vulneráveis, as famílias são retiradas, elas ficam ali expostas a novas invasões, né? Muitas vezes a pessoa até já aluga o barraco que ela estava ocupando, ou então vai para o conjunto habitacional, faz um contrato de gaveta, volta para a maré, como eles chamam, né? Porque não tem nenhum tipo de gasto quando vive nessas regiões, né? Então a pessoa, quando vai para o conjunto habitacional, acaba vendo que existem ali, né, gastos que ela vai ter, né, com pagamento das mensalidades, água, luz, e acaba retornando para a maré. Então precisa ter uma iniciativa que faça tanto a fiscalização quanto a recuperação, o próprio processo de recuperação dessas áreas. Você já está atuando com a fiscalização também e, sobretudo, envolvendo nesse projeto a própria comunidade, né? Então o Instituto vem dialogando com as prefeituras daqui da região, principalmente Santos e São Vicente, com essa proposta, buscando uma parceria com a cessão de uma área pública na margem do estuário, para que a gente possa ter uma base operacional para esse tipo de trabalho e aí atuar com o investimento da iniciativa privada, na qual o Instituto já foi procurado diversas vezes, aí, inclusive recebeu prêmios da Ambev, estivemos no Rio de Janeiro passando por um workshop de projetos ambientais, e a iniciativa privada que tem responsabilidade compartilhada com essa questão, né, principalmente indústrias alimentícias, mas cosméticos também, né, diversas aí que tem as suas embalagens de produtos presentes aqui no ecossistema, tem esse interesse e tem essa obrigação de atuar tanto na recuperação desses ecossistemas quanto na educação ambiental dessas comunidades, né? Enquanto o William falava, o Rafael, eu pensava justamente nisso, né? A gente que trabalha com informação e sempre bate na tecla de que a informação está à disposição de todos, mas infelizmente nem todos querem consumir a informação da maneira correta. Essa situação é muito preocupante, né? Quer dizer, o camarada ganha uma casa, uma habitação regular, claro que ele vai ter os gastos para ser inserido no sistema, né? Viver em sociedade é o termo que todos usam, mas aí ele prefere fazer como o William disse e acabar voltando para essa região. Aí você vai dizer assim, bom, para que ninguém volte a construir ou morar ali, você tem que ter uma fiscalização. Aí você vai procurar saber qual é o efetivo da polícia ambiental. Aí você fala, realmente fica difícil, né, para atuar nesse sentido. Ou seja, é uma questão que envolve N fatores, mas principalmente, como disse o William também, além da conscientização ambiental e do perigo que pode trazer essa deposição desse tipo de material no meio ambiente, tem também a questão habitacional, que é, infelizmente, muito grave e ainda muito longe de ser resolvida no país e na região, né, Rafa? É muito parecido com o que acontece com o transporte coletivo. Quem toma as decisões a respeito de como o sistema deve funcionar geralmente não toma ônibus, não conhece a realidade da demora no ponto, do veículo que quebra, do carro que devia ter ar-condicionado e que não tem nos dias quentes. Parece que é uma redistribuição, é uma brincadeira, claro, mas de propósito, porque no dia quente o ônibus mais fresco não vem, e quando chega o inverno está lá o ar-condicionado ligado no talo, e a tarifa acaba sendo alta para as necessidades da população. A mesma forma acontece na moradia popular. Muita gente que projeta aquilo que seria o imóvel ideal para o cidadão que hoje vive numa palafita, às vezes se esquece de que
quase todo mundo que mora nessas regiões, se tem renda, é precário. Então imaginar que o indivíduo que mora numa área ocupada, que acaba fazendo um gato para ligar a energia e a água, vai ter de se mudar para um apartamento para o qual ele tenha de pagar prestação, condomínio, luz, água, IPTU. É difícil, vai todo o salário embora. Então o indivíduo acaba retornando, talvez não por gosto, puxa, que legal é a vida perto do mangue, mas pelo fato de que ele não tem condição de arcar com uma despesa, porque talvez ninguém tenha nem pensado nesse aspecto econômico e também nessa questão de convivência social. Quem já entrou nas favelas aqui de Santos, no dique da Vila Gilda, por exemplo, já percebeu que para entrar nas casas mais distantes você tem de passar por uma série de pequenas pontes de madeira quebrada, rangendo, que tem defeitos. É tudo muito estreito, é difícil passarem 2 pessoas por vez naqueles corredores estreitos. Então, como é que as pessoas acabam separando o seu lixo? Você que certamente ouve o programa aqui nesta região, tem uma casa bem estruturada, coleta de lixo diariamente, o lixeiro passa ali na sua porta, você deixa o seu saquinho e percebe às vezes que vizinhos colocam lixo de maneira errada, com o pacote aberto, com produto pontiagudo que pode ferir aquele que vai fazer a coleta por desleixo. Imagine você que há cidadãos que vivem nessas condições, e aqui em Santos o déficit de moradias passa das 10 mil unidades, vivem em locais nos quais, para depositar um pacote de lixo, como é que vai reciclar, caminhar, né? Mais ou menos 1 quilômetro, até o ponto em que existe o grande ponto centralizado para que você faça o descarte do resíduo. Então a pessoa, por falta de consciência ambiental, por comodidade, ou porque não consegue se deslocar tão distante de onde está vivendo, acaba depositando aquele resíduo diretamente ali, na área de mangue, poluindo o ambiente. Mas também porque não há quem recolha mais perto da sua casa aquilo. Da mesma forma, o fornecimento de água e esgoto. A Sabesp sempre diz, temos 99% de coleta de água e esgoto na cidade de Santos. Tem nas áreas regularizadas. Não se consideram ali, por exemplo, as moradias que ficam no dique da Vila Gilda, que é a maior favela de palafitas do Brasil. As pessoas às vezes ignoram a existência disso numa cidade tão desenvolvida social e economicamente. E essas pessoas não têm esse atendimento de água e esgoto. E não vão ficar ali juntando o seu resíduo em balde para descartar numa área que talvez fosse ambientalmente mais viável. Não, é um buraco feito no chão da casa e ali vai. É uma situação muito pesada, mas que, mais uma vez, depende dessa ação bem pensada do poder público em conjunto com as pessoas, para que, dialogando e não impondo uma solução, se chegue ao caminho mais adequado que atenda às necessidades de todo mundo, ou da maior parte possível de pessoas. Quem vive nessas regiões menos favorecidas e até mesmo a gente que vive em lugares mais bem estruturados, mas que é afetado também pela poluição decorrente desses locais onde não há o armazenamento correto de resíduos. William, a explanação do Rafa é perfeita e me parece um quebra-cabeça de difícil solução, né? Porque ele tem razão quando diz que você traz a pessoa para viver num conjunto habitacional. Aliás, eu estava vendo agora de manhã, acho que em São Paulo, que abriu uma cratera do lado do conjunto habitacional, um barranco, assim, perigo daquilo desabar, ou seja, foi feito estudo zero, né, para construir ali. Enfim, aí o cara vai realmente para uma localidade dessa, mas não tem como arcar com os custos. Vou insistir no tema porque eu estou meio chato com isso hoje, os custos do sistema, né? O cara não tem como. E realmente o ideal seria tirar essas pessoas de lá, mas enquanto não tira, ter esse acompanhamento, ter essa prestação de serviço nesse sentido. Isso também já foi verificado por vocês, já foi conversado junto com as prefeituras em relação a essa coleta de resíduos dentro dessas localidades que tem um acesso um pouco mais difícil do que normalmente nós estamos acostumados nas áreas urbanas, como disse aqui o Rafa, William. Sim, essa questão da coleta nessas regiões é muito complicada, né? Por força de lei, você não pode levar nenhum tipo de beneficiamento, né? Serviço público a esse tipo de comunidade que está numa área de proteção permanente e que, na verdade, ali é um ecossistema que não deveria ter ninguém ali habitando. A gente encontra, né, o fornecimento de água da Sabesp, que é um serviço que é considerado pela Sabesp como de, né, básico, né, que humano, para que você possa prestar para aquelas famílias. Então ela se exime da culpa, sendo que é um serviço que para ela é um serviço humanitário, fornecimento de água, mas acaba cometendo crime ambiental porque não coleta o esgoto, fornece a água, mas não coleta o esgoto.
Já a CPFL, que tem postes de luz dentro do próprio ecossistema, né? Feita a instalação de postes de luz dentro do manguezal, relógios. Então acaba se perpetuando essa situação, né? Naquela região fica um jogo de empurra entre prefeituras, Sabesp, CPFL, aquela briga. E no Ministério Público já existe um inquérito civil ali que corre já há bastante tempo, há mais de uma década, nessa questão, e que não se chega a um responsável aí e medidas que venham melhorar aquela situação. Em relação ao descarte do resíduo, é muito difícil você fazer a coleta naquela região, né? Como o Rafael falou, ali existem, por exemplo, lugares onde cada beco tem mais de 50 palafitas, e a via perimetral ali, o caminho São Sebastião, tratando do dique da Vila Gilda especificamente, é uma via muito estreita. Então os próprios moradores que vivem na área já consolidada ali pedem que os que moram na palafita descartem no mangue. E o mangue é um ecossistema que, para não prejudicar, né, ali a via, né, tanto o tráfego quanto o lixo que fica espalhado por cachorros, né, pessoas que passam querendo recolher material reciclável. Então o lixo acaba se tornando um transtorno muito grande quando ele é trazido das palafitas dos becos para a via urbana. Então, para os moradores que estão ali no entorno, eles falam, joga na maré, que a maré é o lixeiro. E esse é o grande problema, né? A gente vê que o mangue ele não tem uma valorização aqui na região, não só por aquelas pessoas que estão lá, mas por toda a população, né? Porque se houvesse, a gente... O nome é visto até de forma pejorativa, né? As pessoas falam mangue, o cara já faz uma ilação com algo ruim, não é, né, William? Exato, não tem aquele glamour dos recifes de corais, vamos dizer assim. E é um ecossistema que tem uma importância tão grande quanto os recifes de corais. Até a gente até percebe que nos serviços ambientais prestados por esse ecossistema, eles têm muito mais proximidade aqui com a população, né? Isso afeta muito mais a vida da população. O mangue ele forma aí um filtro biológico enorme aqui para nossa região, que se não houvesse esse ecossistema a gente não aguentaria nem o cheiro aqui. Então o mangue acaba fazendo a depuração dessa carga de esgoto, desses poluentes químicos também que ficam retidos no sedimento, mas a fauna está ali em contato constante, né? E as pessoas, como a gente falou aqui, acabam consumindo esses organismos. Isso é um problema de saúde pública. E o que falta mesmo, a gente percebe, é uma vontade política nessa questão de, né, primeiro, de ter uma empatia por aquelas pessoas, né? Perceber o quanto aquilo está prejudicando a vida daquelas pessoas, crianças, idosos, principalmente, que viviam naquela região. E o próprio poder público entender a importância desse ecossistema e começar a fazer parcerias aí com entidades que tenham projetos e que se envolvam nessa questão junto à comunidade para a recuperação daquela região, né? Desse ecossistema que, como eu disse, presta diversos serviços ambientais, tanto na parte ecossistêmica, né? Então aí como um estoque pesqueiro também para a reprodução das espécies, tudo, mas também para questões urbanas aqui, que são um problema, como os alagamentos ali na região da Zona Noroeste. O mangue ele tem, né, essa característica de ser uma área natural alagável. Então cada vez que a gente vai perdendo a área de mangue aqui, principalmente na região insular, a gente vai sofrer mais com as questões relacionadas a enchentes, alagamentos naquela região. Depois que o Rio dos Bugres começou a ser impactado nos últimos anos aí com aterros, né, diários, caminhões chegando ali a todo instante com resíduos da construção civil, a gente percebe que casas ali no Caminho da Capela, regiões que não sofriam com alagamentos, de 5 anos para cá já as pessoas tiveram que construir barricadas na porta de casa e sair de casa com todos os ralos tampados, e para poder voltar em casa e encontrar os seus pertences ali, porque não só em dia de chuva, mas apenas a subida da maré já faz com que a água alague essas residências e vias públicas ali no entorno, né? Aliás, essa questão de assentamento em mangues, isso eu me lembro muito bem quando o desenvolvimento começou a crescer no entorno da entrada de Praia Grande, que ali tem uma área menor, mas tem uma área de mangue, e é uma área que nunca alagou. De repente começou a se construir ali também no pedaço do Japuí, em São Vicente,
de repente houve um belo momento em que alguém percebeu a água invadindo a entrada da cidade. Foi feito lá todo um trabalho de engenharia para minimizar essa questão, mas logo num primeiro momento, e eu me lembro até da explicação exatamente essa que o William deu, um especialista na época comentou, falou assim, porque colocaram aqui, aterraram o mangue, porque o mangue ele recebia esse sedimento, mesmo que descia ali do Xixová, que vem pelo morro, e ficava ali. Agora, como não tem onde ficar, ele vai em direção ao convívio das pessoas, a área onde circulam os carros. Enfim, essa é uma explicação bastante simples e que é mais ou menos parecida com aquela da troca do sextavado e do paralelepípedo pelo asfalto, né, Rafa? Colocou o paralelepípedo e o sextavado, tinham aquelas frestas entre um e outro que serviam como uma drenagem para a água da chuva. Agora você põe asfalto e a água não tem para onde ir. Até algumas ruas tem na beiradinha assim um restinho lá embaixo do paralelepípedo, mas quando não tem, ela vai procurar o caminho dela, que é entrar na casa das pessoas, né? A zona noroeste de Santos tem esse histórico de ocupação também por aterramento e com um agravante, segundo técnicos com quem eu já falei sobre isso, ela fica abaixo do nível do mar, então é natural que ocorra mesmo um alagamento, e a ocupação ali acabou acontecendo até pela falta de planejamento. As pessoas procuraram para onde ir, lugares que fossem mais baratos, mais simples, depois veio todo o desenvolvimento em volta, a linha do bonde, depois as de ônibus que surgiram e as pessoas acabam se fixando. William, eu não sei, por exemplo, qual é o tipo de trabalho que o Instituto tem feito no sentido de fazer com que, nas escolas públicas, por exemplo, exista uma explicação a respeito do que é o meio ambiente sem ser muito abstrato. A gente às vezes fala muito na preservação de ambientes que estão até distantes do nosso cotidiano, fala-se muito na tentativa de evitar derretimento de geleiras, a preservação da Amazônia, que claro, são ecossistemas importantes, mas não se conhece a realidade local. Muita gente em Santos ignora isso que a gente está conversando, que há áreas de mangue que estão ocupadas e que ficam aqui dentro da cidade. Qual trabalho você acha que deva ser feito, se é que já não se faz, nas escolas para conscientizar crianças de quaisquer regiões aqui da Baixada, no sentido de entender como é a conformação, como é a realidade ambiental, geográfica aqui da Baixada e o impacto que as atitudes das pessoas têm em até prejudicar o ambiente nessas regiões? Esse teria que ser um trabalho natural ali dos docentes que são da área, né? Então, geografia, biologia, eu acho que esse assunto acaba sendo fácil de abordar, né, dentro dessas aulas. Eu, na minha época, quando estudei essas matérias na escola, a gente tinha exemplos, né, desses ecossistemas, e aqui estando na região, é claro que a gente tem que falar dos ecossistemas da nossa região. Sorte sua. Eu, por exemplo, não tive. O máximo que a gente tinha ali nos anos 80, no primário, era brincar de sucata, porque não tinha reciclagem. Então a gente pegava a embalagem de iogurte e fazia ali um carrinho, a caixa do remédio, um prédiozinho. Depois era tudo jogado no lixo do mesmo jeito. Sim, mas a questão dos ecossistemas em si, isso você acaba aprendendo, né, nas aulas de biologia, de geografia, os tipos de ecossistema. E quando se fala de manguezal, que é um dos tipos de ecossistema costeiros, com uma relevância grande aí para várias questões, né, econômicas e sociais. Que falta dizer que ele fica aqui também, que aqui também tem. Isso nas aulas às vezes não acontece. Exato. Esse exemplo prático é que as saídas também de campo, né, na minha época a gente visitou lá a Serra da Cantareira, eu morava em São Paulo, então os ecossistemas próximos são aqueles, né, Serra da Cantareira, fomos na estação de tratamento de água da Sabesp. Então são coisas que na escola a gente e a gente poder conhecer a nossa cidade, né? Então, por exemplo, foi eleita aqui há um tempo atrás pela própria Secretaria do Meio Ambiente a árvore símbolo da cidade. Talvez a risófora, que é uma árvore bem característica desse ecossistema de mangue, que quando os portugueses chegaram aqui deveria ser a árvore predominante aqui no nosso ecossistema. O chapéu de sol veio da África, né? Se eu não me engano. Então, poderia ter sido incluído na votação das árvores símbolo da cidade de Santos. Foi escolhido o ipê amarelo. Eu acho que colocar, por exemplo, a risófora como uma dessas árvores que pudessem ser escolhidas é o tipo de iniciativa que a prefeitura pode ter, que o poder público pode ter,
estou dando um exemplo do que houve há pouco tempo, né? Onde você remete a esse ecossistema e traz uma valorização para esse ecossistema. Então, por que, né, dessa árvore está sendo indicada como árvore símbolo da cidade? Por que esse ecossistema é importante para a nossa região? Então, são assuntos que a gente pode atrelar e fazer uma ligação com esse ecossistema e que naturalmente as pessoas aqui possam receber essa informação de maneira, né, indireta, mas que a própria prefeitura, o próprio poder público enxergando o valor nesse ecossistema com políticas públicas, com ações de promoção, né, de comunicação, acaba atingindo a população, e a população ali ela acaba tendo um conhecimento maior sobre esse ecossistema, sobre a importância e isso automaticamente leva à preservação. É necessário que haja, né, uma maior um avanço aí na cultura náutica, né, aqui na nossa região. As pessoas aqui vivem numa região, numa ilha, e a gente percebe que não tem tanto uma cultura náutica, né, essa valorização do ecossistema marinho, dos ecossistemas marinhos e costeiros. Então trazer isso para próximo da população, né, como um assunto mais pertinente, e não só o Jardim da Praia, como é praxe, né, a gente ouvir muito falar de jardim, da própria orla da praia, e não falar dos ecossistemas que estão ao redor, costões rochosos, manguezais, etc. Alex, é o filme Matrix em versão regional. O pessoal toma a pílula, escolhe a árvore mais bonita, mas se esquece de que no mangue tem havido uma poluição tremenda. O sistema, com Alex Frutuoso. E esquecem também disso que foi citado aqui, né? A gente toma o caminho da realidade que escolhemos e fechamos. Como eu não vejo, eu não sei, então eu não me preocupo com isso. Está lá longe, está lá no dique da Vila Gilda, está lá no mangue, então eu não me preocupo com isso. E o William disse um negócio muito importante, a gente tem que fechar o programa, que é conhecer a região. Eu e o Rafa, nós somos de um tempo em que havia um professor chamado Dirceu, que colocava a turma de jornalismo na Catraia e ia até Vicente de Carvalho. Agora, se você pegar um aluno de jornalismo de qualquer curso, colocar para conhecer determinadas... não, peraí, pode arrumar um problema para a instituição, porque é perigoso. Se o aluno / cliente tiver qualquer problema em relação à sua segurança, pode criar um mal-estar aqui e tal. Eu sei que o mundo mudou muito, piorou em alguns aspectos nessa questão da segurança pública, mas enfim, é só um exemplo para mostrar que o medo e a falta de vontade de querer mudar certas circunstâncias, certas situações, faz com que cada vez menos a gente conheça o lugar onde nós vivemos, né? Eu tenho um exemplo clássico também, eu não sei se eu já contei, de uma menina que estagiou num local onde eu trabalhava, e ela conseguiu se perder na Presidente Wilson em São Vicente. Ela acho que nunca tinha ido até a Presidente Wilson, nunca tinha ido até São Vicente. E ela ligou desesperada dizendo: olha, eu estou aqui no McDonald's, não sei como voltar. Era só pegar uma reta de volta e chegar lá. É uma linha reta de 4 quilômetros, ou você vai ou você volta. Para você ver, então, a pessoa está aqui, viveu a vida inteira aqui no Boqueirão, enfim, e não conseguia andar em São Vicente. E o pior é que está cada vez pior isso, está cada vez uma situação que mais se repete, as pessoas não conhecem a região, não entendem o cenário onde elas estão inseridas, e isso é um grande problema, eu acho, um grande problema para o desenvolvimento da nossa região. 9, né? 9h36, já estouramos aqui o tempo do programa. William, queria agradecer a tua participação no Entre Linhas. Foi importante para você esclarecer um pouco do trabalho do Instituto Ecofaxina, falar um pouco sobre essa questão do mangue, do meio ambiente, da preservação ambiental. Você voltará outras vezes ao programa para que possamos abordar novamente outros temas relacionados a este assunto. Muito obrigado pela participação, até uma próxima oportunidade, tá certo? Obrigado, Alex, um prazer grande estar aqui conversando e trazendo essas informações. Muito bem. Rafael Mota, você que é o criador, o idealizador do Entre Linhas, um abraço, muito obrigado e até uma próxima oportunidade aqui na Santos FM. Obrigado, Alex, um abraço, William, um bom dia para você, ouvinte do Entre Linhas. Muito bem, fechamos assim esta edição do Entre Linhas, que você ouve em reprise logo mais a partir das 2 da tarde em bocnews.com, canal de áudio
do Boqueirão News, um dos jornais semanais aqui da nossa região. Curta também as nossas postagens em facebook.com/entrelinhas no rádio. A programação jornalística da Santos FM retorna na manhã desta sexta-feira a partir das 7:30 da manhã com o programa Sem Pauta, sob o comando do Flávio Santana. O Entre Linhas chega na sequência a partir das 8:30 da manhã. Um grande abraço a todos, até lá. Tchau, pessoal.